Oi pessoal, meu nome é Samara Citico e essa é a aula de número 6 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Essa aula faz parte das Oficinas Culturais 2020, ok? Vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai voltar a falar sobre eles. A gente falou sobre isso na primeira aula, mas eu vou aprofundar porque o protagonista de hoje é esse rapazinho aqui, ó. O pincel filete, isso mesmo, o pincel filete, o fininho. Me senti muito blogueira agora, né, com esse movimento aqui de mostrar as coisas pequenas. Enfim, hoje a gente vai falar especialmente sobre este pincel. Mas por que a gente vai falar sobre esse pincel hoje? Porque nas aulas anteriores, com o decorrer das aulas, a gente está começando a fazer imagens assim, compostas, com elementos, enfim. E aí vai dando aquela vontadezinha de assinar a nossa pequena obra. Digo pequena obra porque é um estudo no material que não é uma tela, né, pessoal? Eu já expliquei o porquê de a gente estar fazendo. Então, vai dando aquela vontadezinha de quê? De assinar, né? E como eu vou assinar uma pintura em tela usando a tinta? Usando o nosso amiguinho pincel filete. Mas o pincel filete, lembrando que ele não é só para assinar. Ele é muito utilizado, principalmente por pintores que fazem o hiperrealismo. Já ouviu falar do hiperrealismo? Que são aquelas pinturas que, quando a gente observa, a gente consegue ver que o pintor conseguiu aí representar até mesmo os poros das peles, as veias dos olhos, as estrias e esses negócios aqui que a gente tem aí, sabe? Essas estruturinhas assim, enfim. Todos os detalhes, os mínimos detalhes, os micros detalhes sendo observados de maneira macro, que são de pertinho, sabe? Então, muitos que fazem pintura realista, o que eles mais usam é esse nosso amiguinho aqui. E esse nosso amiguinho aqui, ele não tem só esse tamanho, né? Vou falar para vocês sobre os tamanhos aqui. O pincel filete a gente encontra aí para comprar e para usar desde esse, que ele é mais compridinho, mas não tão compridinho quanto o número 6. A gente aí, dos pincéis filetes, a gente tem o número 6, o número 4, o número 2, o número 0. Aí a gente tem o 00 e o 000. O que eu pedi na lista foi o número 0, que é esse aqui, ó. Ele é o intermediário, ele não é nem o maior, mais comprido e nem o mais curto. O 000, ele é o mais curtinho. Seria esse aqui, ó. Não sei se vai dar pra focar, acho que não vai dar pra focar, né? Esse aqui. Só que esse aqui, ele já morreu. Ele não tá mais vivo. Porque ele tá torto, olha só. Por que isso acontece? Porque, primeiro, não limpei direito, deixei ele com tinta. E segundo, eu não deixei ele de pé. Eu deixei ele assim, ó. E aí ele fica assim, amassado. E ele acaba pegando a forma se ele fica assim por muito tempo. Então, não deixem o seu pincel assim. Tá ok? Esse pincel não tem mais utilidade. Eu estou guardando ele por falta de vergonha na cara de jogar fora logo mesmo. E para mostrar para vocês como não deixar o pincel. Ok? Mas, enfim, este seria o 000. Olhem a diferença desse para esse, ó. Eu vou deixar o fundo com o meu cabelo para vocês enxergarem melhor. Olhem só. Ó. Vocês também tem que tentar imaginar que ele está normal. Assim, ó. Ele não está dobrado, ó.
Olhem a diferença. O 0, ele é mais comprido do que o 000, que é mais curtinho, tá? E o número 6, ele também tem essa mesma circunferência, só que ele só é mais compridinho. Qual a diferença? O que me proporciona essa diferença de comprimento? Vamos lá. Todo pincel filete, ele é redondo, ele não é chato. E como eu falei, a diferença do pincel chato para o pincel redondo é que peguei aí um pincel maior para vocês conseguirem entender visto de uma maneira melhor. Esse também é um pincel redondo, ó, tá vendo? Ele é redondo. E esse é o chato. Diferença principal. O chato, a função principal do pincel chato é espalhar a tinta. Por conta da sua anatomia, a gente consegue espalhar melhor a tinta em espaços maiores. Eu pego a minha tinta e vou lá espalhar. Agora, o pincel redondo, a função dele é armazenar e carregar uma carga maior de tinta, uma quantidade maior de tinta entre o pincel. E aí eu consigo depositar uma quantidade maior de tinta na minha tela, naquele espaço. Eu não consigo, eu até consigo, mas não é assim função principal, então ele não vai funcionar com a melhor performance de eu tentar espalhar, ok? Isso não funciona. Daí, o que acontece? Tenho meus pincéis filete aqui. Um é mais comprido e o outro é mais curtinho. Ou seja, o mais comprido vai conseguir carregar uma quantidade maior de tinta do que o mais curtinho, que vai conseguir carregar uma quantidade menor. Ou seja, se eu quero fazer, por exemplo, vou dar um exemplo aí, fio de cabelo, onde eu tenho que começar e terminar longe, eu vou usar um filete com um comprimento maior que carregue uma quantidade de tinta maior que não acabe no meio do meu fio. Entenderam? Uma outra coisa que eu vejo muitos cometerem, um erro que eu vejo muitas pessoas que não estão acostumadas a usar o pincel filete e acabam cometendo é o quê? O pincel, pessoal, filete, ele é redondo, então ele não tem a função de espalhar. Entenderam? E o que a maioria das pessoas fazem? Tentam preencher um espaço grande com ele. Não é possível. É possível, só que vocês vão ter que ter uma paciência maior, porque este pincel, a gente usa ele só a pontinha, ó. Eu não posso fazer isso, ó. Porque, primeiro, eu não vou conseguir ter um traço fino. Segundo, vou estragar o meu pincel, porque a função dele não é essa, não é espalhar tinta. Entendeu? Então, ó, sem apertar. Eu não posso fazer com que a virola, que é a parte metálica, encoste na tela, porque vai arranhar a sua pintura. Vai estragar o pincel, porque ele não foi feito para ele ficar assim, ó. Ele não foi feito para ficar assim. Ele foi feito, tá vendo, ó? Pouquinho que eu fiquei assim, ó como ele já pega a forma. Então, eu não quero que isso aconteça com o meu pincel. Então, eu vou usar sem apertar. Como que eu vou adquirir isso? Treinando, praticando. E é o que eu vou mostrar aí no final da aula, os exercícios que vocês vão fazer para praticar o uso do pincel filete. Para o exercício dessa aula, a gente vai precisar do pincel filete, né? Da tinta óleo preta. Aqui eu tenho óleo de linhaça e aqui eu tenho diluente. Esse diluente, ele tá sujo porque é o que eu uso para limpar pincel.
Como é só um exercício, vocês podem usar o diluente sujo. Claro que quando for numa pintura, num quadro, for uma tinta mais clara, aí o ideal é você usar uma solução limpa. Um diluente limpo ou mesmo uma terebintina, tá ok? A gente vai começar com a tinta pura. O ideal é que vocês testem com a tinta pura, depois com óleo, depois com o diluente ou a terebintina. Que é para vocês conseguirem perceber e conseguir entender como o pincel ele vai deslizar e como vai funcionar de acordo com cada solução, seja a tinta pura ou diluída. Por que diluída? Durante esse exercício vocês vão entender melhor o porquê. Tá ok? Eu vou explicar aqui para vocês também. Quando eu vou usar a tinta pura, nada de eu encher o meu pincel de tinta. Se eu quero um traço fino, eu tenho só que sujar ele, ó. E aí, o que eu vou perceber aqui? Vamos tentar fazer aí um traço. Ó, quanto mais eu aperto, mais grosso ele fica. Quanto mais leve, mais fino ele fica, ó. E aí, eu percebi que chegando nesse ponto, a tinta do meu pincel acabou. Na verdade, do lado que eu tô com ele encostado na superfície, tá? Mas, ó, o percurso que ele correu foi curto em relação às próximas soluções que eu vou mostrar para vocês. O próximo risco eu vou fazer com ele diluído no óleo. Como o meu pincel já tem um pouquinho de tinta, eu só venho aqui, molho ele no óleo, venho aqui, dou uma misturadinha. Olha só. Tomando cuidado que se eu coloco muito óleo, a minha tinta fica transparente. Tá bom? Então, é uma outra coisa a se notar e a se perceber. Olha só, aqui eu tenho a tinta líquida com óleo. Agora, eu vou fazer esse mesmo movimento, ó. Olha só. O bacana é que vocês conseguem aí treinar a coordenação motora de vocês. Não só em relação a não tremer, como não apertar muito. Olha a diferença do comprimento da minha linha. Ou seja, se eu tenho uma tinta mais diluída, eu vou conseguir primeiro fazer ela mais fininha, né? Ó. E segundo, eu consigo percorrer muito mais longe com a tinta diluída. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o diluente. Vou limpar aqui meu pincel e vou agora diluir a tinta com o diluente. Façam aí esses 3 experimentos com essas três variedades, ó. Também tomando cuidado para não diluir demais, colocar muito solvente e deixar a tinta transparente. Mas, ó, vou lá, vamos lá. Com o diluente, eu noto que a tinta fica mais líquida, menos viscosa, porque o óleo, por mais que seja líquido, ele tem uma viscosidade, né? E aí, com o diluente, eu também consigo fazer traços mais fininhos, né, ó. Então, é isso aí. Eu quero que vocês sintam a diferença dessas 3 versões e treinem bastante. Não só em relação à textura, e também ao movimento. Vocês vão fazer aí, seja com o diluente, seja com o óleo. E aí, treinem também
a coordenação motora. Façam aí vários desenhos. Enfim, o importante é vocês treinarem movimentos, seja reto, enfim. E isso a gente só consegue adquirir praticando e repetindo a maior quantidade de vezes possíveis. Tá ok? Então, uma ótima aula para vocês e até a próxima.